da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus parece reagir ao contrário do habitual. Nós estamos habituados a ver um Jesus discreto, que gostava de evitar as multidões tanto quanto possível, e que era muito crítico em relação aos fariseus por estes gostarem das aparências, por procurarem as oportunidades de aparecer. Estamos habituados também a ver Jesus a repreender os discípulos quando eles tinham aquela visão triunfalista, mundana, política, do sucesso político. E várias vezes Jesus abandonou, deixou as multidões, quando estas o queriam aclamar rei. Mas hoje, nesta entrada de Jesus em Jerusalém no Domingo de Ramos, não só Jesus aceita as aclamações da multidão, mas se tomarmos atenção é mesmo ele quem toma a iniciativa. É Jesus que decide e que envia os discípulos para irem buscar o jumentinho. E a forma como Jesus envia os seus discípulos é muito, muito simples. É surpreendentemente simples. Vão encontrar um burrinho, tragam-no, e se vos perguntarem alguma coisa, digam-se, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta. Eu tenho muitas dúvidas que nós sejamos capazes hoje de pedir com esta simplicidade aquilo que precisamos, mesmo que seja para o Senhor. E por outro lado, será que nós somos capazes de ceder as nossas coisas com esta simplicidade? Basta pensarmos, por exemplo, se nós aceitamos partilhar, disponibilizar o nosso carro com a facilidade com que os donos do animal disponibilizaram um burrinho. Se calhar este despojamento, esta simplicidade em relação às coisas que nos pertencem é algo que nos custa muito hoje. Jesus é bastante mais simples em relação às coisas do que nós somos. Mas voltando à entrada de Jesus em Jerusalém, os discípulos regressam com o burrinho e, ao contrário de outras ocasiões, em que ao longo da vida pública de Jesus várias vezes houve uma aclamação espontânea da multidão, desta vez é Jesus que provoca deliberadamente esta aclamação ao assumir os sinais do rei esperado de Israel. Porque Jesus sabe que esta é a hora certa. E nesta hora certa, fixada pelo Pai, Jesus assume toda a responsabilidade de ser rei. Nós, quando assumimos uma responsabilidade, muitas vezes oscilamos entre a vaidade, um certo orgulho associado a um cargo, ou então uma certa humildade, mas que pode consistir em não assumirmos completamente, totalmente essa responsabilidade. Mas Jesus não faz nada disso. A multidão aclama-o com os gestos tradicionais com que era acolhido um novo rei que chegava ao trono. E Jesus é este rei pacífico, este rei que vem para salvar o seu povo. Não é um rei conquistador que chegasse à frente de um exército montado num cavalo de batalha para conquistar a cidade pela força, como fizeram tantos reis estrangeiros no passado. Jesus é o rei pacífico de que falava o profeta Zacarias, que vem montado num jumentinho e que vem trazer a paz. Que entra triunfalmente na capital, que é aclamado pela multidão e que vai ao templo para tomar posse e para corrigir os abusos. É impressionante pensar que o local onde Jesus é aclamado, o sítio onde começa esta procissão triunfal, é o Monte das Oliveiras. É o mesmo sítio, é exatamente o mesmo sítio, onde Jesus vai ser preso daí a 5 dias. E Jesus está plenamente consciente de que esta multidão que o aclama é a mesma que o vai abandonar e que vai gritar: crucifica-o. Jesus aceita como devidas todas as honras que lhe são feitas, mas não se deixa deslumbrar pela multidão. Jesus não precisa das aclamações da multidão. Ele sabe que é através do sofrimento que vai salvar-nos.
é o povo de Jerusalém que precisa de receber esta oportunidade de reconhecer Jesus e de receber a salvação. Jesus é aclamado para que os judeus piedosos possam saber que o Messias finalmente chegou, que o Deus de Israel é fiel e que vai salvar o seu povo. E Jesus dá aos seus, sobretudo aos simples e aos humildes, a oportunidade de o receberem com alegria, com ossanas, com ramos, com a homenagem das capas pelo chão, no fundo de todas as formas em que eles podiam exprimir esse acolhimento ao rei que chega da parte do Deus de Israel. Quando São Lucas narra esta mesma passagem da entrada de Jesus em Jerusalém, conta que no meio destas aclamações, a certa altura, quando Jesus está de frente a contemplar a cidade de Jerusalém, diante dele, ao pensar na destruição que essa cidade ia sofrer, Jesus começou a chorar. E diz que Jerusalém seria destruída por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Da mesma maneira que esta homenagem do povo de Jerusalém ao receber o Senhor que chega, as nossas celebrações pascais que nós vamos viver esta semana, no fundo são inúteis no sentido em que o Senhor não precisa nada delas. Somos nós que precisamos delas. Somos nós que precisamos de acolher e de exprimir este acolhimento ao Senhor, para se atualizar no presente a nossa salvação que Jesus já fez na cruz. É uma oportunidade que Jesus nos dá de o acolhermos com as nossas celebrações, com os nossos momentos de oração, com os nossos momentos de silêncio, com as nossas vozes através da música, com a nossa alegria na Vigília Pascal, com tudo aquilo que pudermos. É uma oportunidade de reconhecermos que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Criador, que Ele nos ama e que Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Que Ele deu a vida por nós e que Ele quer que nós entremos na sua alegria. Jesus quer que nós entremos nesta alegria da vida eterna. Jesus quer que nós ressuscitemos com Ele. Jesus quer tanto que nós ressuscitemos com Ele, que Ele aceitou sofrer por nós na cruz. Naquele tempo, ao aproximarem-se de Jerusalém, cerca de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Ide à povoação que está em frente, e logo à entrada vereis um jumentinho preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo de volta." Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta cá fora na rua e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: "Por que estáis a desprender o jumentinho?" Responderam-lhe como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos ir.